Muito prazer para quem a gente não conhecia, e também a gente tem alegria num tempo assim rever irmãos preciosos de tantos anos, né? E um deles eu quero chamar agora aqui é o Harold Walker, que é o Haroldo, né? Um amigo de muito tempo, um homem que realmente Deus tem usado. Ele tem uma unção apostólica, tem uma unção profética, ele é um mestre. É uma grande alegria, né, estar aqui com ele. Ele vai dirigir esse tempo agora conosco, tá bom? Bom dia. Muito bom essas iniciativas de estarmos encontrando com irmãos que a gente conhece, às vezes conheceu muitos anos atrás e às vezes conheceu também recentemente, mas a gente encontra pouco, né? Então foi muito bom, vai ser muito bom passar esse dia juntos aqui. O pastor Chore me pediu para falar sobre arrependimento e quebrantamento, para nós começarmos nosso dia nesse tom. O ano passado, em dia 23 de setembro, em São Paulo, nós tivemos um dia de Assembleia Solene, com a participação de muitas pessoas, de muitas igrejas e de muitas regiões do Brasil. Foi um evento inédito, no sentido de ninguém recebeu um centavo. Todos os músicos que vieram por conta própria, custo próprio. Todos que falaram por 20 minutos não receberam nada. Todos que organizaram, e o próprio local que foi cedido também não cobrou nada. Então foi um evento das 9 da manhã até as 9 da noite, só palavra, oração, cântico, palavra, oração e cântico, mas as palavras bem curtas, todas voltadas, ninguém puxando para personalidades, nem para movimentos, nem para nada. Foi um dia assim marcante, foi um dia com muita presença de Deus e muita graça. Estamos planejando novamente fazer esse ano, que ainda não sentimos que o coração de Deus realmente se tocou com arrependimento generalizado na igreja brasileira, e nós queremos fazer isso não para ser um evento, mas para que o evento incentive cidades e pessoas em todo o Brasil para esse espírito de arrependimento. Então será em Curitiba esse ano, do dia 17 de agosto, um sábado. Então, se vocês todos estão convidados para participarmos nesse dia de arrependimento, contrição, quebrantamento, para que Deus olhe para o Brasil e sinta que nós não estamos brincando, que nós estamos não querendo fama, não querendo poder, não querendo nada, a não ser tocar o coração de Deus. E isso, é claro, que começa com a liderança, mas o que move o coração de Deus não é a liderança, é o povo. O rei Assuero teve o coração mudado, não por Mordecai, mas por Esther. Esther representa a igreja. Então, quando a igreja brasileira tiver um espírito de arrependimento, um espírito de quebrantamento, o coração de Deus vai ser movido e Deus vai mudar a sorte do Brasil. Eu queria só ler um versículo de Ezequiel 43 aqui, e eu quero dizer o seguinte, gente: eu não tenho nenhuma intenção de apontar o dedo para ninguém, para nenhum movimento, para nenhum pastor, para nada disso, que seja apontado para mim mesmo, para nós mesmos, entendeu? Então, assim, não há mensagem subliminar, não há nenhuma mensagem oculta, não há nada disso. Inclusive, o maior pecado é a divisão, e o maior pecado é a maledicência, de falar mal dos outros ministérios, dos outros irmãos. Então, não é nesse tom. Mas existe algo que nós precisamos arrepender como liderança aqui, que eu acredito que não é a mesma coisa que nós falamos na Assembleia Solene. Na Assembleia Solene nós falamos de 2 pecados principais. A igreja tem muitos pecados, mas não adianta complicar, não adianta ficar chorando e ficar fazendo aquela coisa toda e depois não muda nada. Nós precisamos de uma mudança de ações. João Batista disse: não adianta vocês virem aqui e ser batizados, muda de comportamento, faça coisas diferentes.
soldado, faz coisa diferente, coletor de imposto e tudo, ele manda cada um fazer algumas ações diferentes. Então, os dois pecados que nós salientamos ali é unidade, essa concorrência, essa maledicência, essa coisa de falar mal uns dos outros, de furar o barco do lado de lá e fazer, é ele que furou o barco, e não sabe que nós estamos no mesmo barco e que nós vamos afundar juntos. E então, esse pecado de falta de unidade, que não é nem só maledicência, não é só concorrência, não é só pegar membros das outras igrejas, mas é a questão de não ajudar outros irmãos na cidade que estão fazendo coisas válidas e que nós não precisamos repetir, podemos ir lá e investir neles, podemos abençoar eles. Outra coisa, não só reuniões de conselho de pastores, isso é maravilhoso, é muito bom, mas não é só isso, é visitar o pastor, é perguntar se ele tem alguma necessidade, é orar por ele, é começar a sentir peso para pessoas, é ter um coração de relacionamento e não de ecumenismo e não de juntar instituições e nada disso, mas realmente nos preocupar com outros pastores na cidade que fazem parte do corpo de Cristo. Então, seria essa a questão. E a segunda questão é o Deus Mamon, é o materialismo, é um evangelho contaminado com dinheiro, com sucesso, com prosperidade, e Deus não ouviu as orações no final de 22. Ele ouviu as orações, mas não respondeu do jeito que muitos queriam, porque ele não quer necessariamente prosperidade material, ele quer um coração quebrantado e contrito. Então são esses os dois pecados e as coisas principais que nós enfatizamos nas assembleias gerais, querendo que as igrejas, que as pessoas e que todo mundo comece a se contristar diante de Deus. Mas aqui, diante da liderança, hoje, eu pensei em falar sobre outra coisa. E aqui diz em Ezequiel 43, versículo 7, e disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e os seus umbrais junto aos meus umbrais, e havendo apenas um muro entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as abominações que têm cometido, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição, os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O que eu quero dizer com isso? É que Deus disse que o povo dele e os reis dele contaminaram o nome dele, pondo o seu limiar perto do limiar dele. Sabe o que é isso? Tirar uma lasquinha da glória de Deus para nós. Tirar uma lasquinha da glória de Deus para nosso movimento. Sabe? É falar, Deus é grande e eu também. Sim, é uma coisa horrível. Sabe? E nós contaminamos. Existe honra, sim. Uma cultura de honra é uma cultura que traz a presença do Espírito Santo. É uma que traz a glória de Deus. Honra é uma coisa maravilhosa. Mas a honra no meio da igreja evangélica tem se tornado uma coisa abominável. Jesus disse, quem é o maior, seja o menor. E eu não estou apontando dedo para ninguém, estou dizendo, gente, Deus nos ajude a, como líderes, servirmos os irmãos. Deus nos ajude a tomar algumas medidas práticas para que ninguém olhe para nós como se nós fôssemos clero e eles leigo. Que Deus olhasse para nós e nos ajudasse a receber honra, receber elogio, porque Deus mexeu na vida da pessoa através da gente. Isso é honroso, é maravilhoso. Recebe a glória e entrega para Deus logo. Não fica com Ele não, porque é um perigo, é um perigo. E Ele está dizendo, se vocês afastarem o seu nome do meu nome, se vocês afastarem seu limiar do meu limiar, eu virei e habitarei no povo de Israel para sempre. Então esse negócio de nós recebermos glória para nós e não entregarmos para Deus, e de nós não nos rebaixarmos para conversar com o convertido de ontem, como se nós fôssemos igualzinho a ele, porque nós somos mesmo, de lavar os pés de verdade, de servir, que nós vamos estar diante do trono de Deus. Então assim, que Deus nos ajude a arrepender dessas coisas, e que Deus nos ajude como liderança,
não ser conhecido diante do mundo como líder de um grande movimento, como alguém que tem grandes coisas. Não, que nós sejamos conhecidos como servos. E que se alguma coisa de valor que a gente fez foi misericórdia de Deus, não foi mérito nosso. Eu tenho plena convicção que se Deus pôde tocar alguém através da minha vida, foi misericórdia de Deus. Não é mérito, não é vantagem, não é nada. E como foi cantado, só Deus pode resolver as coisas, e só Deus pode nos levar a arrependimento, e só Deus pode operar. Terminando, nós recebemos, eu estive em Brasília no encontro apostólico lá, e nós tivemos a presença de John Kelly, um irmão precioso, não conhecia, mais de 80 anos de idade, encurvado, mas com a voz muito forte, muito firme. E ele contou uma coisa, 2 vezes, contou na casa do JB e depois contou público, e me tocou muito. Aliás, contou várias coisas que me tocaram. Uma, que ele falou que Deus falou com ele, que ele deveria investir mais no sucesso dos seus liderados do que nele. Quanto mais os seus liderados fossem sucedidos, que aí o ministério dele seria bem sucedido. Isso achei, ele repetiu isso várias vezes também. Mas a outra coisa ele disse, é um caso, rapidinho. O general Eisenhower, que depois se tornou presidente dos Estados Unidos, a esposa, ele estava preparando aquela invasão do dia D, no fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e a esposa escreveu uma carta para ele, e essas cartas são realmente registradas, e ela escreveu: meu bem, eu estou muito penalizado com a situação que você está passando, estou orando por você, porque não é brincadeira ver tantos homens que você lidera morrendo, e tantas coisas acontecendo, e você tendo que tomar decisões. Estou orando para Deus te sustentar, para Deus te apoiar. E ele respondeu: meu bem, eu fui preparado desde jovem para ser general e para ter pessoas morrendo. Não é para isso que você precisa orar, não. Você precisa orar para mim por outra coisa. Toda noite eu tenho que pôr 5 egos para dormir. 5 egos para dormir. O presidente Roosevelt, o primeiro-ministro Churchill, o de Gaulle da França e 2 outros generais famosos aí. 5 egos que não estavam tão interessados na vitória como estavam interessados em aparecer. Ele falou assim: ora para mim, porque está difícil, eu estou tendo dificuldade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nosso ego e o ego dos outros. O ego de pessoas conosco. O homem tem que desaparecer para que Deus apareça. Jesus tem que ser levantado e todos nós ficarmos no pó, e não sermos os primeiros a jogar pedra quando vê que algum irmão nosso querido caiu em pecado. Nós temos que chorar, nós temos que falar: Deus, tem misericórdia de nós, porque nós também podemos cair. Tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia de nós, que nós somos pó e nós precisamos de graça de Deus para não causar escândalo e para ajudar e abençoar a igreja do Senhor Jesus. Diante dessa palavra, eu gostaria de convidar todos para que a gente tivesse um tempo de arrependimento, para a gente poder começar esse dia de uma forma, vamos dizer assim, preparando o terreno de uma forma bem arada, para que a gente possa construir em cima, a gente possa plantar sobre esse terreno. E se tu tiver, como bom gaúcho, se tu tiveres disposição de te ajoelhar, a gente tiver posição de colocar o nosso coração diante de Deus, porque eu tenho uma convicção muito grande, eu creio que todos nós sabemos disso, o Espírito Santo tem colocado isso, e tem colocado isso de uma forma muito grande, de que o mundo todo tem uma expectativa muito grande com o Brasil, com o Evangelho que sai daqui. Deus tem uma expectativa, e nós precisamos, sobretudo, sermos um povo com um coração humilde, porque é ali que Deus exalta. Então, se nós quisermos realmente alcançar aquilo que Deus tem por nós, aquilo que Ele tem destinado, aquilo que Ele tem estabelecido para que nós, como nação brasileira, o Evangelho alcance, a primeira coisa que precisamos fazer é dar 2 passos para trás, para poder dar um para frente.
Ou seja, precisamos realmente entender de que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E é isso que precisamos fazer, nos desfazer de toda alta exaltação, toda soberba, todo orgulho, abrir mão. E sabemos que nós juntos, cada um fazendo a sua parte, contribuindo, vamos fazer um trabalho extraordinário, sabendo que cada irmão tem a sua esfera de ação, cada irmão tem a sua área de ação. Pai, em nome de Jesus, aqui está uma pequena parte do corpo de Cristo. Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante de Ti, não apenas de lábios, não apenas falando alguma coisa, Senhor, não apenas dizendo perdoa-nos, não apenas dizendo nós nos arrependemos, mas Senhor Deus, nós queremos assumir um compromisso contigo, porque assim como João Batista, que foi falado e falava em arrependimento, mas o arrependimento não era apenas palavras, arrependimento era mudança de comportamento, arrependimento era mudança de vida. Arrependimento é mudança de mente para que seja mudado a vida, entrar numa dimensão muito superior dos nossos pensamentos, para que possamos, Senhor Deus amado, ser tudo aquilo que Tu deseja para nós. Então, no nome de Jesus, nós viemos diante de Ti. Muitas vezes nos achamos muito bons, muitas vezes nos, Senhor, ensoberbecemos. Senhor Deus, perdoa-nos, nós, especialmente nós pastores, Senhor, nós líderes da igreja. Se há divisão entre a igreja, não são os membros, nós sabemos que são os pastores. Então perdoa-nos, perdoa a liderança da igreja brasileira. Nós aqui somos representantes dessa igreja, um pequeno grupo de representantes, mas Senhor Deus, nós queremos viver aquilo que estamos orando agora. Queremos verdadeiramente dar as mãos, Senhor Deus amado, para aqueles que pensam um pouco diferente, mas temos o mesmo objetivo final: trazer o Teu reino para essa terra, fazer com que a Tua glória seja vista em toda a terra, Senhor, fazer com que a oração do Pai Nosso se torne verdade no nosso meio. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui nessa terra, como é feita, Senhor, nos céus. Então ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração humilde, entendendo, Senhor, que cada um tem, Senhor, a sua porção, e que nós não precisamos cobiçar aquilo que pertence ao outro, porque a porção que cabe a cada um de nós é mais do que suficiente. Por isso, Pai, muito obrigado, mas sobretudo agora, quebra-nos, 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 quebra-nos de toda soberba, de todo orgulho, de toda altivez. Senhor Deus, rompe com isso, rompe no nosso meio como igreja, Senhor Deus, rompe com tudo isso como igreja, rompe, Senhor Deus amado, com tudo isso, com o materialismo que existe no coração, Senhor, no cerne da Tua igreja. Rompe, Senhor Deus amado, com toda a falta de unidade que na verdade é a soberba e o orgulho, que é, Senhor Deus, nós acharmos que somos melhores que os outros e por isso não precisamos dar as mãos aos outros. Estamos aqui, Senhor Deus, como uma pequena representação do Teu corpo, mas homens e mulheres que estão aqui sinceramente fazendo isso. Perdoa-nos de fato, e que isso possa ser visto na prática, em projetos que nós mesmos, como pastores e como líderes, em nossas cidades, em nossas regiões, as pessoas possam ver que nós não estamos buscando para nós mesmos, mas para o Teu reino, em nome de Jesus. Que assim seja, que o terreno esteja arado, esteja pronto para, Senhor, que um grande plantio hoje aconteça aqui no nosso meio. E, Senhor, nós possamos ser uma igreja poderosa nessa terra e sermos tudo aquilo que Tu tem projetado para que sejamos. Tantos outros, Senhor Deus amado, movimentos, nações cresceram e perderam a próxima geração.
Nós não queremos perder a próxima geração. Nós queremos, Senhor Deus amado, produzir uma próxima geração ainda mais poderosa, mais temente. Uma próxima geração ainda, Senhor Deus amado, gerando uma igreja gloriosa ainda mais que a nossa geração, em nome de Jesus. Para que se multiplique essa próxima geração, para a tua glória, e o Brasil seja modelo para quebrar esse ciclo, Senhor, de produzir homens de Deus que não conseguem produzir a próxima geração. Mas nós assumimos esse compromisso. Vamos gerar uma nova geração em nome de Jesus. Que assim seja. E todos digam amém, amém e amém. Muito obrigado.